Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do debate entre os candidatos ao governo de Santa Catarina, aqui pelo SBT. Neste bloco, os candidatos continuam fazendo perguntas, entre eles com tema livre. A pergunta é de 30 segundos, a resposta de 1 minuto e meio e as réplicas e tréplicas têm 1 minuto. Pelo sorteio, quem começa perguntando é o candidato Carlos Moisés. Eu vou perguntar sobre emprego e renda. A taxa de desemprego em Santa Catarina atingiu 7,1% em 2017, o maior índice da história do Estado, apesar de ser menor do que a média nacional, mas, segundo pesquisa do IBGE, foi um maior índice. Nós tivemos outro dado alarmante, que foi de 2014 a 2015, esse índice aumentou 153%. É um problema que é sério e a pergunta é qual a proposta do candidato para resolver esse problema. Olha, primeiro nós temos que entender a decisão que foi tomada por Santa Catarina no auge da maior crise econômica da sua história. Não vamos esquecer que em 2016 o Brasil viveu a sua maior crise econômica de todos os tempos. E nós tomamos uma decisão, não aumentarmos impostos sob nenhum pretexto. Todos os demais estados resolveram seus problemas de caixa aumentando o imposto. Santa Catarina não, nós mantivemos a competitividade que está nos permitindo agora, na retomada da economia, mesmo que ainda lenta, que nós possamos ter números absolutamente melhores do que o Brasil. Veja que em 2017, enquanto o PIB nacional cresceu 1,3%, o PIB de Santa Catarina cresceu quase 4%. A nossa receita tributária, que é o imposto que entra na fonte 100 do Estado, no caixa do Estado, vai crescer 2018 em relação a 2017 mais de 8% contra uma inflação de 2%. O que demonstra que a iniciativa de não aumentar impostos, de manter a economia catarinense competitiva foi acertada. O que nós temos que fazer agora é criar um ambiente, especialmente com os órgãos ambientais, associados a uma política fiscal agressiva, é criar um ambiente onde o pequeno empreendedor, o médio empreendedor e também a grande empresa possa se sentir estimulada a investir ainda mais em Santa Catarina, gerando mais empregos e mais crescimento. Nós temos os melhores números do Brasil, inclusive em número de geração de empregos. Continuar isso é uma missão que todos nós temos que perseguir e vamos fazer isso com muito afinco. Nós vamos criar em Santa Catarina um programa Investe Aqui. É um programa que vai trazer a esperança para o micro e pequeno empreendedor de Santa Catarina, trazendo a ele políticas fiscais justas, que o Estado se torne atrativo. Nós percebemos que muitos empreendimentos fecharam, inclusive pela política fiscal, né, que acaba fazendo com que quebre o pequeno e microempreendedor. Nós vamos, através disso, trazer a esperança ao catarinense, fazer com que ele invista em Santa Catarina e tenha uma visibilidade do Estado, que o investidor de orla, por exemplo, do turismo, nós sabemos que 90%, 95% de quem investe em turismo é micro e pequeno empreendedor. Nós vamos interligar essa atividade ao oeste de Santa Catarina, fazer com que um atrativo busque apresentar o outro atrativo, fomentar, inclusive, a qualificação técnica, adequar o ensino médio à demanda de mercado, para que o catarinense volte a acreditar e sonhar em investir aqui no nosso estado. Olha, os números que você tem, sinceramente, estão equivocados. Santa Catarina tem, no seu empreendedorismo, a sua vocação empreendedora, a sua maior virtude. O nosso empresário ele não precisa de muito mais incentivo, ele precisa de um ambiente de negócio que lhe seja atrativo. Para isso, nós temos que ter uma política ambiental e nós vamos aumentar drasticamente os órgãos ambientais, de forma que os 70 bilhões que nós temos represado hoje nas gavetas dos órgãos ambientais tenham respostas rápidas com segurança jurídica. Nós vamos garantir a segurança jurídica dos contratos também nas questões tributárias. E nós vamos, acima de tudo, permitir que essa vertente empreendedora, que essa vocação que o catarinense tem para investir e gerar empregos possa ser cada vez ampliada. Santa Catarina é um berço de empreendedorismo. Continuar isso é uma obrigação, uma missão que nós temos e, para mim, isso é natural, porque a minha origem é empresarial, participei de várias entidades e terei um diálogo profundo com o empresariado catarinense. 30 segundos, pergunta, Merizio. Nós temos em Santa Catarina 12 bilhões de passivos de 3 grandes contas, da Invesc, e suas debêntures, das letras e também da SC 401.
como é que você imagina lidar com essas contas que o ano que vem baterão as portas do Estado, uma vez que há 20 anos são empurradas para frente e agora chegou a hora do acerto de contas? De que forma você pretende conduzir um processo tão delicado como este para Santa Catarina? Nós percebemos ao longo desses anos que, eu já citei uma das dívidas, que foi o ato falho do governo de querer privatizar uma rodovia em pleno centro da cidade, praticamente, que foi a SC 401, dos governos que antecederam, e os outros, o seu governo, inclusive, não tratou da dívida pública com responsabilidade, porque quando a gente deve algo, a gente deve, ao menos, se preocupar, depositar em juízo, fazer com que aquilo não aconteça o que aconteceu, deixar desprezado, como se não fosse uma dívida sua, pessoal. Então, a gente tem que acompanhar isso daí. E também promover uma rediscussão desses valores, né, refinanciar, conseguir juros mais adequados. O governador tem que enfrentar os problemas que foram deixados por políticos profissionais que não se atentaram para cuidar das contas públicas. A falta de continuidade, a politização da gestão pública em Santa Catarina fez com que as pessoas utilizassem o Estado como se ele não tivesse dono, que é o povo que é dono. Então você passa pelo Estado sem aplicar realmente políticas públicas adequadas, sem se preocupar em pagar as suas dívidas. Então nós entendemos que esse é realmente um problema do próximo governador. Essa conta pode ser maior ainda se você considerar os precatórios que devem surgir aí à frente. Tudo por conta de falta de responsabilidade. Nós vamos encarar isso, se tiver que federalizar dívidas, se tiver que rediscutir valores, juros, nós vamos resolver para Santa Catarina. Mas realmente é um passivo que foi deixado pelos governos. Merizio? Primeiro que os 3 passivos que eu citei são apenas uma parte. Na verdade, os passivos do Estado são 37 bilhões que tem que ser administrado. Esses 3 passivos remontam a 98, origem do PMDB, que hoje é seu sócio agora, a partir do anúncio feito pelo governador Eduardo Pio Moreira de apoio a essa candidatura, que eu não vi nenhuma reclamação e nenhuma negação. E o que nós temos que fazer é tratar com transparência esses temas. Eles têm que ser resolvidos junto com o Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas, dando aos credores a certeza que vão receber, mas dando também ao Estado a sua capacidade de pagamento. Nós temos que ter um Estado que atenda ao cidadão, que possa ter uma saúde com qualidade, um investimento na segurança pública, um investimento em educação. Enfrentar os temas com transparência, com correção e, acima de tudo, fazendo aquilo que pode ser feito e falando a verdade. E eu tenho certeza e convicção que, a partir de janeiro, com experiência, com transparência, nós vamos dar conta também destas mazelas que ficaram ainda de 98 do governo do PMDB. Bom, no que diz respeito à sociedade que o candidato cita, nós temos recebido apoio. Fosse assim, eu teria sociedade com o seu partido também, porque vários prefeitos, várias pessoas têm nos declarado apoio, nós não temos procurado ninguém, não temos sentado com ninguém, até para que não haja troca de favores nesse tipo de apoiamento. E, naturalmente, as pessoas do PMDB, como o candidato citou, também declararam apoio, tem vários vídeos rodando aí na internet, de outros partidos, PSDB, do PP, de tantos partidos, já fazendo a escolha para o melhor para Santa Catarina. Então, o apoio, como a gente sempre diz, não se nega, e Bolsonaro também não negou o seu apoio, por exemplo, quando declarou voto a ele. Então, nem por isso o senhor tem sociedade com ele, porque o candidato ao governo pelo partido Bolsonaro e apoiado pelo Bolsonaro em Santa Catarina é o comandante Moisés. As pessoas de casa, o eleitor, já sabe disso. Muito bem. Moisés formula a Merizio. Eu vou perguntar sobre governabilidade. A imprensa tem nos questionado, enfim, se venceu o segundo turno, enfim, dificuldade de governar, enfim. No seu caso, que tem também 15 partidos, né, eu, por estar sozinho, lhes pergunto sobre governabilidade. Como que se faz para governar um Estado com tantos partidos coligados? Olha, primeiro, quero concluir a resposta anterior. Imaginar apoio do PMDB sem contrapartida, com todo respeito, é inocência sua. O PMDB participa do governo para ter cargo, e você sabe bem disso. Até porque participou do governo que era do Raimundo Colombo e do Eduardo Pio Moreira, ocupando uma função gratificada lá na Secretaria. Então, conhece bem como funciona o PMDB.
E esta relação se faz falando a verdade. Quando fiz a aliança, deixei claro que não existiria a geografia das urnas, que nós não teríamos cargos para ser nomeados. Tanto que estamos anunciando a extinção de 1.200 dos atuais 1.400 cargos comissionados. Não vai ter nenhuma participação, nem de partido, nem de parlamentar. Aliás, os 40 deputados que se elegeram vão permanecer lá na Assembleia, representando o povo que os elegeu. Eu quero saber se você vai fazer a mesma coisa caso seja eleito. Eu fui eleito 3 vezes presidente da Assembleia com os 40 votos de todos os partidos e nunca permiti, nas 3 vezes que fui presidente, que uma função administrativa sequer fosse indicação de parlamentar. Nem por isso deixei de ter o apoio dos parlamentares para todas as ações que eram importantes. Agora eu quero ver montar uma maioria na Assembleia, tendo o PMDB como a maior bancada. Comigo eles não estarão, nem no governo, nem na bancada de apoio ao governo. Quero saber qual é que vai ser a sua relação com o PMDB a partir do ano que vem, porque o PMDB sem cargo não funciona. E ter o anúncio do governador é um emblema de que a sociedade está se estabelecendo, o que é muito ruim para Santa Catarina. É importante que o senhor tenha corrigido a sua fala. No último debate, o senhor disse que eu tinha um cargo em comissão, e agora o senhor já corrigiu com função gratificada. Na verdade, é para o servidor de carreira, para o servidor efetivo, que presta algum serviço em determinada pasta. Foi o que aconteceu comigo por convite de um colega de farda, inclusive, que havia uma necessidade. Então, não há nenhuma sociedade. E o eleitor já sabe que é impossível você estabelecer 15 partidos e não ter que acomodar essas pessoas, né, os seus não sei quantas dezenas de suplentes que ficaram fora nessa eleição, né, suplentes a deputados, enfim, que vão bater a sua porta. Então, o eleitor já sabe que todo esse bloco de partidos, de esquerda, de direita, de centro, de qualquer lado, é para loteamento da máquina pública, e a sociedade está fazendo uma escolha pela renovação, eu tenho certeza disso, uma escolha pelo melhor para Santa Catarina, e é um desafio que nós temos, exatamente governar diferente. Eu fico imaginando Jair Bolsonaro com 7 mandatos de deputado federal, portanto experiente, conhecedor das mazelas da vida pública, do processo administrativo, do processo legislativo, recebendo o apoio formal do Michel Temer para a sua eleição. Qual seria a sua reação? Não é diferente aqui no Estado. O atual governador, que carrega com ele também um desgaste profundo, que carrega com ele um time muito grande, que vai precisar de emprego o ano que vem, anunciou o apoio ao nosso candidato Moisés, e eu não vi dele qualquer contestação, pelo contrário, está fazendo a composição com todos os seus apadrinhados do atual governo, e imaginar que com o PMDB isso vai ser barato, não será. Eu já deixei claro que não vai ter cargo para nomear, mesmo que quisesse, não vai existir. Nós vamos extinguir 1.200 dos atuais 1.400 cargos comissionados, montando uma equipe técnica enxuta e anunciando antes do mandato iniciar o nome de todos os secretários, ainda no período eleitoral. Pergunta, Merizio Moisés. Um tema que é sempre importante, eu faço com pureza de coração, sem nenhuma segunda intenção, porque o debate é importante, é saber qual a sua proposta para que possamos debater e aprofundar o tema sobre a educação especial em Santa Catarina, porque se trata muito da educação convencional e muitas vezes se deixa um pouco de lado a educação especial, que é tão importante para milhares de crianças e de famílias catarinenses. A gente tem uma experiência muito próxima de nós aqui hoje, no time do Bolsonaro em Santa Catarina, que é a nossa vice-governadora. Ela tem a Daniela Rainer, lá de Chapecó. Ela tem um filho especial, um filho de 17 anos, que tem síndrome de Down e também tem autismo. Então, a gente tem conversado muito, ela visitou, a meu pedido, por agenda diversa, a Fundação de Educação Especial aqui de Santa Catarina, e ali nós detectamos várias necessidades, dentre elas a especialização em determinadas áreas de conteúdo para os professores dessa rede. Uma outra demanda que nós vamos investir nesse sentido, uma outra demanda que nós detectamos também foi exatamente o vínculo, estabelecer um vínculo maior desses professores que atuam nessa área com essas crianças especiais, com esses alunos especiais, uma vez que boa parte desses professores são em contratação temporária, ACTs, e isso gera uma maior rotatividade, e essas crianças especiais, esses alunos especiais precisam estabelecer um vínculo ainda mais forte do que o aluno da escola convencional. Detectamos também, muitas vezes, a falta de demanda de professores especializados nessa área, até mesmo na educação regular, do ensino regular, pessoas tendo que entrar na justiça, muitas vezes, para ter um professor auxiliar
para dar esse complemento ao aluno. Nós temos vários projetos, conhecemos do assunto e vamos caminhar nesse sentido juntamente com a Daniela. Olha, essa questão não se trata apenas da escola pública, é um problema que afeta também as escolas privadas. O que nós temos hoje é uma incapacidade do processo como um todo de ter um preparo dos professores para lidarem não apenas nas APAES, não apenas nas escolas especializadas, mas no ensino normal, a inclusão que é necessária. Por isso, fazer uma refundação da Fundação Catarinense de Educação Especial, fazendo com que ela retorne à sua origem, sendo um formador de professores, um laboratório de novas práticas, um indutor de novos conhecimentos que permitam, primeiro, a identificação do aluno que tem algum tipo de deficiência, depois dar suporte dentro da sala de aula com o primeiro e com o segundo professor, de forma que a resposta do aluno e das famílias seja melhor. Eu tenho um grande carinho pelo tema e nós vamos fazer isso na plenitude, fazendo com que, da formação dos professores, possamos criar uma condição, não apenas na escola pública, mas também nas escolas privadas, uma relação melhor do professor e do aluno. Na nossa visita à Fundação, até a época em que nós visitamos ali, que foi a semana passada, a Fundação nos relatou que nós fomos o primeiro candidato, primeira candidata, no caso, que está pleiteando esse cargo a visitar a Fundação. E ali nós entendemos, não havia nenhum outro candidato, dos 9 candidatos que se arvoraram a concorrer ao governo do Estado, ali nós entendemos que essas pessoas realmente precisam de atenção. Existe alunos, inclusive, com altas habilidades, diferente do que todos conhecem, e isso também precisa de um tratamento especial, o professor precisa ser qualificado para isso. O ensino regular, a Daniela foi a primeira, o filho dela foi o primeiro a entrar no ensino regular em Chapecó, e muitas vezes teve que brigar muito com as escolas não estavam preparadas, nós conhecemos dessa demanda, dessa necessidade, e nós vamos trabalhar com o coração nisso, porque é de extrema importância a preocupação desses pais de torná-los independentes, essa é a grande ideal do ensino especial. Ok, continua com a palavra, Moisés. Eu vou lhe perguntar, candidato, a respeito de desenvolvimento econômico. Nós sabemos que esse é um setor que Santa Catarina tem uma gente trabalhadora, índices de desenvolvimento que apontam para, na verdade, diferentemente de outras regiões do país, índices excelentes de desenvolvimento, mas nós podemos avançar nisso aí, gerar emprego e renda, e o desenvolvimento econômico está vinculado exatamente à geração de emprego e renda. Quais são os projetos do candidato? Olha, primeiro, mexermos de uma forma muito efetiva na questão da legislação ambiental e também no Instituto de Meio Ambiente. Hoje nós temos um processo que está emperrado, que faz com que 70 bilhões de investimentos garantidos para o Estado estejam parados dentro dos descaminhos das gavetas por falta de pessoal e técnico e também de fiscalização. Será o único órgão administrativo que vai crescer exponencialmente em termos de pessoal e de qualificação técnica. Fazer da questão ambiental um carro-chefe para gerarmos empreendimentos novos, com rigidez no licenciamento, com segurança jurídica, mas também com resposta, é o primeiro caminho. O segundo, como disse em outra pergunta que você fez, ter uma política tributária efetiva, desonerando as atividades que deem competitividade com outros estados. Nós vivemos uma guerra fiscal, e enquanto ela existir, nós temos que ser leves, ágeis, para fazermos com que o nosso empresário, o produto catarinense seja competitivo. Ninguém precisa ensinar um empresário a trabalhar, ele sabe muito bem o que tem que ser feito. Nós temos que dar a ele as ferramentas competitivas para que ele possa competir com igual condição no Brasil e no mundo. E Santa Catarina é berço de iniciativas como essa. Nós temos líderes empresariais, líderes do setor industrial, que fazem do processo de Santa Catarina um exemplo para o Brasil e para o mundo. Dar sequência a isso é uma missão que nós temos, e nós vamos exercê-la com muito diálogo com o empresário, que sabe bem o que precisa ser feito. Nós sabemos que o ramo da tecnologia está intimamente ligado ao desenvolvimento, e o desenvolvimento econômico também. E Santa Catarina é um polo de desenvolvimento econômico e que pode ser aperfeiçoado ainda mais. Na última visita que nós fizemos a Jair Bolsonaro, a semana passada, nós também tivemos um encontro com o futuro ministro da Ciência e Tecnologia de Jair Bolsonaro, que é o Marcos Pontes, um astronauta, o primeiro homem a ir para o espaço aqui no Brasil. E nós conversamos muito sobre essa pasta. Ele tem grandes esperanças em dar continuidade a isso aqui em Santa Catarina. Nós vamos recebê-lo na próxima semana para um encontro com empresários,
provavelmente na terça-feira da próxima semana, e nós estaremos, então, já planejando investimentos pesados em Santa Catarina para esse desenvolvimento, para que a indústria catarinense, novas tecnologias sejam aplicadas ao nosso Estado. Engraçado que o candidato Moisés fala do Bolsonaro como se tivesse uma intimidade que conhecesse há muito tempo. Na primeira entrevista que o candidato que foi para o segundo turno deu na Jovem Pan em São Paulo, disse que tinha um tal de comandante Moisés que tinha ido para o segundo turno em Santa Catarina, nenhum nome sabia, e que iria ficar neutro na eleição. Depois de uma grande pressão dos correligionários aqui de Santa Catarina, disse que torcia para o candidato, que ele não sabia o nome aqui de Santa Catarina. Eu quero dizer que eu apoiei o Bolsonaro no primeiro turno, vou apoiar no segundo, e nós vamos estabelecer Santa Catarina no Brasil, o melhor para o Brasil e o melhor para Santa Catarina. E o melhor para Santa Catarina é ter a experiência que o Bolsonaro tem, é ter o conhecimento da máquina pública que ele tem lá e eu tenho aqui, de forma que possamos fazer mais com menos e não termos apenas um discurso fácil, mas mostrando como, quando e de que forma vamos fazer as coisas. A relação do Brasil com o Estado tem que ser por merecimento e não por alinhamento partidário. A pergunta, Merizio, a Moisés. Nós temos um déficit previdenciário que hoje está na ordem de 3 bilhões e 800 milhões de reais. A previsão é que em 2020 ultrapasse os 4 bilhões de reais. Talvez o maior problema da gestão pública que tem que ser enfrentado. Quais são suas propostas para essa transição entre 2015, onde mudou-se a regra de aposentadoria no Estado para o servidor público, e esta geração, que é uma geração privilegiada, que recebe o salário pleno e que tem ainda mais 20 anos pela frente? Bem, nós entendemos que os governos não trataram bem a Previdência de Santa Catarina. Inclusive, no governo do seu partido, o Estado lançou mão de quase R$1 bilhão do Fundo da Previdência, que era para garantir o futuro dos catarinenses, daqueles que entram na máquina pública, que vão trabalhar, da pensionista, aquela que eventualmente tem ali o policial que morre em serviço, o bombeiro, ou outro qualquer servidor, e ela fica recebendo a pensão. O governo lançou mão desses valores porque gasta muito e gasta mal. Então, quando o governo preza pela previdência dos servidores, ele consegue fazer com que essa previdência até, inclusive, capitalize, seja uma fonte de capitalização, para que ela tenha ali uma espécie de poupança para o servidor e garanta, então, o futuro dessas pessoas. Quem vem para o setor público trabalhar, normalmente vai depender desse tipo de aposentadoria no futuro. E o governo tem que tratar com muita responsabilidade. O governo de Santa Catarina, em função disso, criou uma previdência complementar, mantendo, inclusive, os novos servidores que entram na máquina pública hoje com o teto do INSS, e depois disso, essa previdência complementar, o servidor também contribui com ela, de forma que haja um equilíbrio. Se houver realmente responsabilidade do poder público, não será o servidor que vai ficar sem a sua pensão, ou a pensionista, ou sem a sua aposentadoria. É possível, sim, fazer a gestão adequada. Olha, nós temos um déficit nominal de 3 bilhões e 800, que é a diferença entre o que o Estado arrecada e paga para o servidor público. Em 2020, vai passar de 4 bilhões de reais. Em 2015, nós aprovamos em Santa Catarina uma reforma previdenciária, de forma que o servidor que ingressou ou ingressar a partir de 2015, a sua previdência está assegurada, porque ele vai receber o teto do INSS. O problema do Estado é que nós temos superaposentadorias, que pagam mais de 20, 30 mil reais por mês, sem terem contribuído para tanto, e que nos próximos 20 anos serão o grande problema a ser administrado. Nós não temos folga para fazer capitalização, não, nós temos um déficit anual de 4 bilhões. Vamos gastar 3 bilhões e meio com a saúde de 7 milhões de catarinenses e 4 bilhões com a aposentadoria de 70 mil servidores. Este é um problema sério que nós temos que encontrar solução. E este debate tem que ser profundo porque ele é da sociedade. Para mim, a corrupção tem sido o grande problema na máquina pública. A corrupção existe de vários setores. Você empregar gente demais que não precisava, você criar cargos, secretarias regionais, 1.400 cargos comissionados, abrigar seus correligionários na máquina pública. Esse é o grande problema. O servidor de carreira, as carreiras típicas de Estado, os professores, os policiais, os médicos, essa gente que trabalha no Estado não deve ser tratada dessa maneira como se ela fosse o grande problema. É importante que se diga isso. Então, o Estado tem que tratar com muita responsabilidade o seu servidor, porque, em geral,
o servidor de carreira é responsável, é um trabalhador e, da mesma forma, precisa ser respeitado o seu direito de aposentadoria. O Estado tem que gerir como se fosse uma empresa, fazer funcionar e dar resultados. Então, a gente não pode gastar e gastar mal, gastar muito e gastar mal. A gente tem que realmente gastar pouco e honrar aqueles profissionais que trabalharam, dedicaram 30 anos de serviço a uma vida e têm direito à aposentadoria, sim. Muito bem. Chegamos agora ao fim do segundo bloco. Encerramos as perguntas entre os candidatos. Vamos ao intervalo e, na volta, cada candidato vai ter 1 minuto e meio para tentar convencer você, eleitor em potencial, que tem ele o melhor projeto para Santa Catarina nos próximos 4 anos. Não saia daí, não. É rápido. Até já.